Olá pessoal, vamos à resolução de uma questão de potência elétrica de resistores, né? Uma questão que fala sobre potência elétrica dissipada por um resistor, que diz o seguinte: certo resistor, quando submetido a uma DDP, uma diferença de potencial de 24 volts, dissipa a potência de 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando for submetido a uma DDP de 12 volts será. Bom, existem algumas maneiras de resolvermos esta questão, ok? Umas maneiras diferentes, como por exemplo, né? Nós podemos. Bom, primeiro de tudo, vamos tirar os dados. Primeiro de tudo, vamos tirar os dados. Então, o que nós temos? Nós temos uma diferença de potencial de 24 volts. Né? Isso é uma tensão, uma força eletromotriz, por assim dizer. Né? E essa tensão, essa diferença de potencial de 24 volts, ela, vou chamar de V1, dissipa uma potência, né, quando o resistor está ligado a essa tensão, ele dissipa uma potência de 20 watts. 20 watts. Certo. Bom, e aí vem as perguntas. Como é que nós podemos determinar a potência elétrica de um resistor, né? A potência. Bom, esta potência elétrica ela será determinada da seguinte maneira. Potência é calculada por corrente que multiplica a diferença de potencial. Bom, e aí tu pode usar como argumento, nós não temos a corrente. Não, mas nós temos a potência, P1, e nós temos a DDP, ou seja, nós podemos calcular a corrente, se for o caso. Bom, pode ser calculada também por P igual a V elevado ao quadrado dividido por R. Né? Pode ser, com certeza. Ou também por potência igual a resistência elétrica que multiplica a corrente elevada ao quadrado. Bom, como é que nós resolveremos esta questão que pergunta qual será a potência dissipada, P2, quando a diferença de potencial for alterada para 12 volts? Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos, pela primeira lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Ou seja, se nós alterarmos a diferença de potencial, como nós estamos alterando aqui, passando de 24 para 12 volts, nós não vamos alterar a resistência, nós vamos alterar a corrente. Ou seja, ao mudarmos a diferença de potencial, nós também estamos mudando a corrente. Então, a corrente não pode ser um fator constante. A corrente que eu descubro em 1 não é a mesma que vai aparecer em 2. Eu preciso do fator constante. E o fator constante nesta relação é a resistência elétrica. Este é o fator constante. Este é o fator que não será alterado e, portanto, é com ele que nós devemos trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que escolher uma das três equações. E eu não vou escolher uma que tenha corrente. Eu vou escolher uma que trabalhe com a resistência elétrica e os dois elementos que mudam, P e V. Sendo a resistência elétrica constante, fica mais tranquilo de trabalhar. E agora eu posso enxergar o seguinte. Já que eu trabalho com esta equação aqui de baixo, potência igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, nós temos a potência diretamente proporcional a V ao quadrado. Bom, esta relação agora permite descobrir que, no momento em que a diferença de potencial foi dividida por 2, né, 24 dividido por 2 é 12, ela foi dividida por 2, observe, como é que eu tiro 2 de dentro do parênteses? Eu elevo ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, a potência P2 é igual à potência anterior, 20 dividida por 4. E, portanto, eu tenho 5 watts de potência. Claro que daqui a pouco tu não tens essa certeza na hora da aplicação do exercício, né?
E aí tu pode, claro, calcular. Então, calcule, né? A potência P1, 20, será igual a 24 elevado ao quadrado dividido por R. Ou seja, se você aplicar esta equação, você vai descobrir que R é igual a 24 elevado ao quadrado, né? Quanto é que vai dar 24 elevado ao quadrado? 12 ao quadrado vai dar 144. Então, 24 elevado ao quadrado será 4 vezes estes 144. Então, nós temos 4 vezes 144, vai dar 576. Né? Então, nós temos 576 dividido por 20. E esses 576 dividido por 20 resultam em 28,8. 28,8. Porque os números não são muito bonitinhos, né? Bom, aí depois eu posso utilizar a mesma equação, P igual a V quadrado sobre R, para a potência P2. E aí eu tenho 12 elevado ao quadrado, né? O novo V, ó, 12 elevado ao quadrado, dividido por R, que nós descobrimos que vale 28,8 ohms. Né? Então, 28,8. Isto resulta numa potência de aí 144 dividido por 28,8, 5. Só conferindo ali, 5 watts. Claro que dá para fazer das duas maneiras, né? Ou pela proporção, ou aplica a equação. O mais importante é saber qual equação aplicar. Sempre nós devemos aplicar aquela equação que contém uma constante, nesse caso, a resistência. Espero que tenham entendido. O gabarito é letra E. Fique com Deus. Até a próxima.